Voltei às minhas atividades. O grupo, durante esse trabalho, reunia-se com horário marcado, e numa dessas reuniões fui convocado a explicar o que ocorrera com Nardo e por que eu me envolvera nessa obsessão. E uma vez que os trabalhadores mais recentes da casa pediram para me escutar, por terem ficado curiosos, por terem me visto sujo e acompanhando Nardo, resolvi esclarecer com detalhes, da mesma forma que faço aqui. Nós, os escritores desencarnados que, pela psicografia, escrevem histórias, recebemos inúmeros pedidos. São de ajudas para si, familiares e para desencarnados que amam, etc. Normalmente, sem ser regra geral, esses pedidos vão para a casa do escritor, ou, nas colônias, para os departamentos que recebem esses rogos, e equipes de socorristas os auxiliam. Alguns são encaminhados a nós ou nos sentimos mais intensamente. Isso ocorreu. Uma mulher moradora de uma cidade pequena, no interior do Brasil, me pediu algo. Mas o que era esse algo? Não se sabia. Fui visitá-la. Não encontrei ninguém na moradia. A casa era simples, limpa, porém, para a cidade, era uma boa residência. Não esperei muito. Logo a mulher chegou. Era professora. Viera do trabalho com o filho de 12 anos e uma menina de 3 anos. Bastou olhá-los para saber que a menina era um bom espírito, mas o garoto não tinha boa índole. A mulher, cansada, foi preparar o jantar. Ela era uma pessoa sofrida e por muitos motivos. Teria de analisar para saber o porquê de seus rogos. Chamava: Antônio Carlos, por Deus, por favor, ajude-me. Somente isso. Iria esperar que ela rogasse e indagar para tentar saber o que ela queria que ele fizesse, e, se o que rogava eu poderia fazer. Acomodei-me no canto para esperar. Não fiquei nem 5 minutos no canto, quando chegaram na casa 2 desencarnadas. Uma garota de 8 anos com uma trabalhadora de um educandário, lugares em colônias onde abrigam crianças desencarnadas. Ao me ver, sorriram. A menina aproximou-se de mim e indagou: O senhor é o Antônio Carlos? Mamãe gosta muito dos livros que escreve. Ela tem pedido ajuda ao senhor. A acompanhante da garota explicou: Tenho acompanhado Lorena para visitar sua família, a mãe, os irmãos e o pai. O que sua mãezinha me pede, Lorena? Penso, respondeu a garota, que é para ajudar a todos nós. Mamãe me quer num lugar lindo e pede para o senhor que isso aconteça. Ela está preocupada com meu irmão, quer educá-lo e não sabe como. Lorena, por favor, me conte o que acontece, pedi. Vamos sentar ali fora? Posso? Não é, tia Leila? Sim, querida, fique aqui que eu vou fazer uma visita e volto logo. O perispírito, para quem sabe, é modificável, porém a vibração, as energias que irradia não. Aqueles que sabem senti-las não são enganados. A acompanhante de Lorena sabia, por isso, tranquila, a deixou comigo. Acomodamo-nos no quintal. Havia ali um banco. Olhei-a, incentivando-a a contar o que acontecia. Lorena o fez com sua voz agradável. Morávamos em outra cidade, de porte grande. Meu pai, mamãe, meu irmão e eu. Papai é delegado, infelizmente é genioso. Se irrita com facilidade. Meus pais brigavam muito. Papai surrava mamãe, era enérgico conosco. Não admitia falhas. Dizia que tinha de nos corrigir para não sermos bandidos, porque a maioria dos bandidos, se fossem educados, não o seriam. Não concordo com ele, mas agora tento entendê-lo. Por qualquer motivo, ele nos surrava. Mamãe nos defendia e apanhava. Como falei, papai batia sempre nela. Morávamos com conforto. Estudávamos em boas escolas. Meu genitor fez inimigos. 3 deles, que faziam uso de drogas, planejaram uma vingança. Eu estudava no período da tarde, meu irmão pela manhã. Íamos ao colégio de van. Naquela tarde, esperava a condução que me levaria para casa. A van estava atrasada, quando uma moça passou com um cachorrinho lindo. Sempre gostei de cachorros, mas meu pai não me permitia ter um. A moça me chamou, afastei-me de 2 colegas que esperavam a van comigo e me aproximei da moça. Quer pegá-lo? Ele gostou de você. A moça estava sendo gentil. Não peguei, mas passei a mão nele. Estou com mais 3 filhotes ali. Quer vê-los? Sim, de fato quis vê-los. Venha, dali poderá ver quando a van chegar. Ela me deu o cãozinho e pegou minha mochila.
A escola ocupa uma quadra toda. O portão não fica no meio do prédio, mas para um dos lados, e nesse lado havia somente meio quarteirão. Era uma rua sem saída. Os filhotes estão ali. A moça mostrou o carro que estava nesse beco. Ao me aproximar do veículo, ela me colocou um pano no rosto e não vi mais nada. O que aconteceu foi: 3 pessoas e a moça, odiando meu pai, todos drogados, resolveram castigá-lo pelo tratamento cruel que receberam dele. Desmaiei. A moça rapidamente me colocou no carro, onde 2 homens estavam e tranquilamente saíram dali. A van atrasara porque o terceiro homem deu uma fechada planejada no veículo escolar que o fez parar e houve uma discussão. Quando a van chegou, o condutor não se preocupou comigo. Estava nervoso por ter escutado muitas ofensas. Pensou que eu faltara às aulas ou que tinha ido embora. Como não cheguei no horário, mamãe telefonou para o senhor da van. Ele disse que não me vira e de fato não me levara. Preocupada, minha mãe telefonou para a escola e disseram que eu saíra. Então, apavorada, sentindo que algo de ruim acontecera comigo, telefonou para papai. Todos saíram à minha procura. Encontraram meu corpo físico num pequeno matagal, local onde usavam para a desova de cadáveres. Era como eles chamavam esse lugar. Encontraram meu corpo 3 horas depois de mamãe sentir minha falta. Lorena fez uma pausa. Não era fácil para a menina contar. Entendi que ela desencarnara com 8 anos, mas seu espírito era adulto, de muitas experiências. Quando acordei, continuou Lorena a contar, estava sendo estuprada. Foi um horror. Eles me mataram. Quando meu corpo parou suas funções, adormeci e acordei no plano espiritual, no educandário onde estou, 45 dias depois. Isso para que não sentisse as sensações que os encarnados têm quando de uma desencarnação assim de uma pessoa querida. Papai se enfureceu. Foi atrás dos que poderiam ser os assassinos. Torturou algumas pessoas e soube quem foram. Foi prendê-los. Eles resistiram. Sabiam ou calculavam o que iriam sofrer. Atiraram e foram mortos. Pelos exames, ficou comprovado que foram eles. Restava pegar a moça que os ajudara, a do cachorrinho. Ele acabou descobrindo quem era, porém, temendo que por esse motivo e sem o flagrante ficasse por pouco tempo presa, armou uma emboscada, e ela foi presa em flagrante por assassinato. Ele pediu, trocou favores para que ela tivesse muitas dificuldades na prisão. Ela foi presa por algo que não cometeu, mas fizera muitas coisas erradas anteriormente. Mamãe sofreu muito com meu desencarne, porém não aceitava o que meu pai estava fazendo. Resolveu fugir, pediu proteção, contou das agressões que sofria, ficou numa casa, abrigo de mulheres ameaçadas que sofrem violência. Obteve o divórcio, e o juiz determinou que ele não poderia mais se aproximar dela. Na casa-abrigo, minha mãezinha fez amizades, e uma delas foi com a mãe dessa menininha, que viu. Elas estavam também escondidas do marido e pai violento. Ela estava com câncer em estado avançado, sabia que logo desencarnaria e de fato isso ocorreu. Essa mulher deu a filha para minha mãezinha porque confiava nela, e por não ter notícias do marido, que tanto poderia estar preso ou fugido, esse pai não se importava com a filha. Com o divórcio, um promotor chamou a atenção de meu genitor, e ele prometeu não procurar a ex-esposa. Ela veio para cá, para essa cidadezinha onde moram meus avós e 2 tios, irmãos dela, que a têm ajudado. Arrumou um emprego e leciona numa escola da cidade. Lorena deu por encerrada sua narrativa. Somente se abalou um pouco ao contar a violência que sofrera. Vi as cenas que a garota recordara e me comovi pela maldade existente nas pessoas. Ela me olhou, percebeu que eu vira suas lembranças e disse: resgatei algo que me incomodava. Sofri, perdoei, e se um dia tiver oportunidade, direi a eles que os perdoo. Pensei em ajudá-los, mas eles, no momento, não querem a ajuda que posso oferecer. Pensei rapidamente em como poderia ajudar aquela família e fazer o que me fora pedido. Lorena, decidi. Ficaremos aqui, pedirei permissão à sua orientadora. Adormeceremos sua mãezinha, e com minha ajuda, vocês duas se encontrarão. Você dirá a ela que está bem, feliz e que mora num lindo lugar e que a ama. Nós a acordamos em seguida e transmitirei a ela energias para se lembrar do encontro. Ela sentirá a certeza de que você está bem. Faremos o mesmo com seu irmão e você pedirá para ele ser obediente, estudioso e bom.
Quando orar, Lorena, peça sempre para eles ficarem bem, e quando vier visitá-los, reforce esses pedidos. Agradeço, Antônio Carlos. Quero sim fazer isso. Porém, o que mais, Lorena? Perguntei. Meu pai, nas férias. Meu irmão foi ficar 10 dias com ele. Meu mano gosta de luxo, da casa, porém papai não lhe deu atenção. Ele está namorando, ela também é delegada. E quando brigam, se estapeiam, ela não apanha quieta. Não sei o que acontecerá com esse relacionamento. O que me aflige é que papai tem perto dele um desencarnado que o odeia, um obsessor que o faz ficar irritado e mais violento. Meu irmão se decepcionou, entendeu que aquela casa era boa para se morar, mas com a mamãe. Ele quer que ela volte. Está rebelde, não gosta daqui, da escola e também não quer ficar com o papai sem a mamãe. Penso, Antônio Carlos, que, se o senhor afastar o obsessor de perto do meu pai, ele melhorará. Se meu genitor desencarnar como está hoje, penso que será atraído para o umbral e será castigado pelos inúmeros desafetos que fez. Eu entendo que na profissão dele deve ser enérgico, mas ele infelizmente se excede. Fizemos o que planejamos. A minha pedinte ficou contente com o encontro com a filha. Acordou, lembrou, julgou ser sonho, porém sentiu a certeza de que sua menina estava bem. O garoto escutou a irmã. Ficou feliz em revê-la e prometeu tratar mãe melhor e não pedir mais para ela voltar com o pai. A acompanhante de Lorena chegou. A garota despediu-se de mim com um abraço carinhoso e as duas retornaram ao educandário. Fui visitar o pai dela. Assim que o vi, percebi que estava doente e que ele o sabia pelos exames que fizera, mas não acreditava na gravidade. Pensei, assim que vi Nardo, em ajudá-lo e fazer o que Lorena e a mãe me pediram. Eu o esperei sair da casa do seu desafeto e o abordei para perguntar onde ficava a praça, que costumava ir. Sei onde é, por coincidência estou indo para lá, venha comigo. Nardo quis fazer um favor a um ser que julgava ser igual a ele, que vagava. Foi assim que eu fiquei com ele e quis sentir o que aquele desencarnado obsessor sentia. O que aconteceu com os envolvidos? Clara quis saber. Lorena me agradeceu e ficou contente com o que eu pude fazer por eles, mas ela sabe que precisará visitá-los mais vezes, ter outros encontros com eles adormecidos, tentar fazer o irmão pensar em coisas boas e reforçar para que sua mãe acredite que esteja bem. Quanto ao genitor, ele plantou, continua plantando a erva ruim das ações maldosas e as colherá. A enfermidade irá se instalar aos poucos no seu corpo físico. Quem sabe isso o fará repensar em seus atos equivocados? Lorena sabe também que ele pode ser novamente obsidiado por outros desafetos. Nardo está contente onde está. Fui visitar, e muitas vezes a esposa dele e o filho encarnado. A religião que essa senhora dizia ter, porém não frequentava, afirma erroneamente que suicidas vão para o inferno. Tentei e consegui que a esposa de Nardo fosse um pequeno centro espírita, no bairro que mora, que mistura kardecismo, banda e candomblé. Ela escutou e aceitou que seu menino não foi para o inferno. Ela passou a pensar nele bem e no marido também, e isso os está ajudando. Tentei fazer o outro filho ser honesto. Está difícil, mas ele tem ajudado outras pessoas. Como tirei o filho de Nardo do vale sem ele estar receptivo ao socorro, fiquei responsável por ele. César assumiu esse compromisso para mim. Quando César voltou do vale, decidiu trabalhar nesse socorro. Fará um estágio no hospital da colônia, depois irá para o posto de socorro no vale e depois, com certeza, será um laborioso socorrista do Vale dos Suicidas. Não precisa falar que Nardo perdeu, opinou Clara. Ele perdeu o convívio com aqueles que ama. De fato, concordei. Nardo, como muitos, em vez de se melhorar para ajudar aqueles que ama e por quem é amado, de se preocupar com o filho desencarnado, com o outro e com a esposa, foi se preocupar com aquele que não gostava. Como pode? Urbano admirou-se. A família lhe daria muitas preocupações e trabalho, porém também o prazer e a alegria de saber deles. Que perda! Exclamou Clara. Você irá contar a Nardo o que aconteceu? Quem é? Perguntou Eulália. Não vou. Sei de Nardo, o dirigente do posto de socorro onde está tem me dado notícias. Meu amigo está gostando, fazendo pequenas tarefas e estudando. Não tenho planos de visitá-lo. Penso que, se ele souber quem sou e por que estava perto dele, se sentirá envergonhado, se sentirá enganado. Fui para ele, aquele a quem auxiliou. Quero que ele continue pensando assim. Ele ficou contente por me ajudar.
e de fato o fez. Nardo não saberá, para ele serei o Tonho, o Toninho, que ficou aqui e como ele melhorará. Antônio Carlos, como foi para você ficar perto de Nardo e sentir suas sensações? Conte para nós, pediu José. Quando eu me aproximei de Nardo, ele estava perturbado, porém conseguia pensar que tinha de castigar seu desafeto. Não fiquei perturbado, mas senti a agonia dele, a inquietação, as necessidades como se estivesse encarnado. É um sofrimento inquietante em que nada estava bom. Acabei passando para ele meu equilíbrio, e Nardo pôde raciocinar melhor. Rancor, mágoa, raiva e ódio são sentimentos que desequilibram tanto aqueles no corpo físico como os que vestem o corpo espiritual. Nardo sofria e por isso sentia mais raiva do seu obsediado e o culpava. Não conseguia entender. Penso que todos os obsessores não conseguem compreender que estão sofrendo ou fazer alguém sofrer. Normalmente colocam a culpa no outro. Não pensam. Não querem pensar na culpa que tiveram ou que têm e que estão sofrendo porque obsediar é errado. Devemos pensar sempre na nossa responsabilidade no acontecimento. É, de fato, bem mais fácil culpar os outros que assumir os nossos erros. Meu amigo sofria porque queria se vingar, castigar aquela pessoa, e a culpava de tudo que de ruim lhe acontecera e acontecia. Sentir os conflitos de Nardo, sua perturbação, seu sofrimento foi uma experiência que me fez compreender mais aqueles que obsidiam, amá-los, porém não aceitar o que fazem. Sentir as sensações de um desencarnado obsessor é com certeza algo que não esquecerei. Com certeza, disse Eulália. A mãe de Lorena terá, como todas as mães, preocupações com o filho e com a menininha adotada, com finanças, etc. Tomara que consiga superá-las. O pai dela talvez seja obsediado novamente. E aí, Antônio Carlos? Se lhe pedirem, Lorena ou a mãe dela, para interferir novamente, o que fará? É difícil, respondi, após refletir por uns breves instantes. Dizer algo que não foi cogitado. Foi-me pedido algo e pude ajudar. Lorena, com certeza, depois de mais tempo desencarnada, entenderá que seu genitor tem uma colheita nada agradável pela frente. Talvez, se houver um outro pedido, a casa do escritor resolva ou o departamento próprio. Mas, se couber a mim, tentarei ajudar, mas não da mesma forma. Foi uma experiência em que aproveitei para aprender e não pretendo passar por ela novamente. Só tenho, após uma tarefa, agradecer pela oportunidade de trabalhador. Servir, aprender e amar. Mais um caso resolvido, exclamou Clara. Esse trabalho foi encerrado.